Olá, me chamo Juliana Nascimento, sou uma mulher periférica. Estou hoje como professora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, aqui do campus de Sobral. Trabalhei durante um tempo dentro da linha do atendimento psicossocial com juventudes periferizadas. E, a convite do Polifonias, a ideia hoje é a gente poder conversar um pouco sobre uma extensão na qual estou como mediadora, que é o Entre Muros. O Entre Muros ele está dentro do programa que é o LAEDS, o Laboratório de Estudos da Diversidade e Desigualdades. O Entre Muros, para falar um pouco desse convite, qual é o nosso trabalho. Como temática principal, a ideia é trabalhar dentro do Entre Muros uma escrita afetiva, né? Uma escrita afetiva no sentido de uma juventude periferizada que, nesse trabalho de reconhecimento e produção não só ortográfica, ele também possa, né, ele ou ela possa também trabalhar aspectos da cidadania, não de uma escrita e um posicionamento no mundo, certo? Então, Entre Muros, com essa escrita afetiva, fortalecendo laços, um trabalho de uma extensão universitária, no sentido, e aí de onde vem também, né, um pouco do nosso recorte. A escola é um campo disputadíssimo, seja por interesses promotores de cidadania, contra desigualdades sociais, e também um espaço que ainda acontece, mesmo, né, com esforços de um trabalho de muitos atores da sociedade, mesmo assim ainda a escola é um espaço hostil em que acontece, infelizmente ainda, muitas violências, certo? E uma dessas violências que muito afeta a juventude periferizada, então o Entre Muros ele é um trabalho muito direcionado até para a redação do Enem. Mas não é só sobre uma escrita, não é só sobre a ortografia, não é só sobre a ordem das palavras. E aí muito no sentido de também fazer um trabalho em que essas juventudes possam repensar seu cotidiano, ampliar o espaço assim, de percepção, inclusive, do que encontra no seu cenário da vida, de repensar aquilo que é aparentemente não é discutido dentro do espaço escolar, aquilo que aparentemente é colocado como a ordem do mundo. Então, o Entre Muros tenta fazer esse trabalho muito com os adolescentes. Óbvio que a escola como um todo é bem convidada, mas a ideia principalmente é trabalhar com adolescentes, com as juventudes, para que a gente possa ter esse trabalho mais dialogado possível, mas no sentido de realmente repensar qual é o nosso lugar no mundo. Então, fica o convite para a gente poder pensar e trabalhar com essas juventudes nessas várias dimensões, certo? E aí, diante disso, uma das coisas que também pode gerar dúvida ou pode gerar, inclusive, curiosidade para quem aí estiver assistindo, né? De onde é que a gente tira alguns dos referenciais para a gente poder pensar um pouco, né? Dessa problemática que a gente está conversando aqui. Quando a gente fala sobre escola periferizada, juventude periferizada, a gente precisa relembrar de um projeto social que não coloca a escola inicialmente como um direito. Ela coloca, inclusive, como uma possibilidade, às vezes, de manutenção de uma ordem e não é a favor da classe trabalhadora, certo? Alguns aspectos e alguns autores que podem, né, que nos auxiliam a repensar essas possibilidades, vai desde a má-fé institucional de Assé de Souza Martins, fracasso escolar da Maria Helena de Souza Pato. Então, dessa dinâmica social, mais do que só escolar, a escola não é a vilã como um todo, né? Como sintoma social, esses referenciais nos ajudam a repensar, a poder, inclusive, fazer um trabalho com esses estudantes, de novo, no sentido de que a escrita, ela não é só do papel, ela é uma escrita de um sujeito no mundo, de alguém que pode reformular a sua história, e por que não pensar na transformação social também. Então, dignidade, direitos humanos, cidadania, isso é muito chão para o nosso trabalho. Então, dentro desses referenciais, isso é muito importante a gente sempre estar direcionado para a nossa atuação. Olá, eu sou o professor João Manuel, do curso de Música da UF Sobral. Eu sou responsável pelas atividades voltadas para metodologia, estágio, aqui no curso de Música, né? Bom, eu vim falar para vocês sobre o eixo de formação do projeto Música na Escola. É importante ressaltar que esse problema nasce da ideia de aproximar a educação básica do ensino superior
A gente viu a necessidade de fazer esse estreitamento, né, uma vez que nossos alunos são de um curso de licenciatura. E ele nasce em 2018 com a proposta dos recitais didáticos, né, que nada mais é do que levar grupos musicais aqui da UFC para dentro da educação básica, na ideia de fomentar a experiência de apreciação dentro da escola regular. Ele é coordenado pelo professor Marcelo Mateus e eu coordeno. A gente dividiu, né, para contestar, né, ele faz a parte dos recitais didáticos e eu faço a parte da formação, que foi uma demanda que surgiu, né? A necessidade da gente qualificar, aperfeiçoar professores, pedagogos, professores de artes na perspectiva da educação musical. E aí a gente começou a criar alguns cursos no formato módulo. A gente criou até agora 4 cursos. Um curso chamado de Educação Sonora, um outro curso chamado de Práticas Percussivas, um outro de Táticas Vocais, Cuidados com a Voz, Construção de Instrumentos Musicais Alternativos, e aí agora a gente está elaborando, né, no processo de maturação do curso voltado para musicalização infantil. Tudo isso são demandas que vão surgindo na medida que a gente vai dialogando, conversando com os nossos alunos do curso, com colegas professores, averiguando as demandas dentro da rede de educação básica, né? Então a gente foi idealizando essas formações. Ele é o primeiro núcleo, né? Surge na proposta de montagem dessas formações. Na sequência, a gente teve a ideia de fazer algumas outras coisas. Por exemplo, eu não sou especialista em construção de instrumentos, né? Mas eu tenho uma gama de possibilidades de trazer especialistas de várias formas, presencial, online. E aí surge a ideia dos diálogos musicais, né? Que é um canal no YouTube que a gente posta os nossos materiais com entrevistas. Nasce inicialmente com a proposta de falar ou conversar e registrar as experiências dos professores de artes dentro das diversas redes, seja pública ou privada. A gente conseguiu ter vários colaboradores, e aí entendeu, não precisa se limitar só aos professores de artes, não. A gente pode fazer com projetos sociais, a gente pode fazer com demais agentes que possam compartilhar conhecimento que a gente não tem acesso e eles são especialistas, né? Então a gente conseguiu fazer vários programas. E aí, no ano passado, mas já era ideia antiga, surge também a ideia dos diálogos musicais com artistas locais, né, de Sobral e região. E a gente conseguiu fazer uma estreia, né, no ano 2023, em parceria com o IFSC de Sobral, utilizando o espaço do estúdio que eles têm lá, gravando o nosso primeiro programa voltado para divulgar os artistas locais. Então, isso tudo é um conjunto de produções dos diálogos musicais. Eles aprendem a fazer o card de divulgação, texto de comunicação e divulgação visual, as informações voltadas para produção, edição. Então, tudo isso é um ganho, né, para os nossos alunos. E a última coisa que a gente tem implementado a partir das possibilidades de articulação entre educação básica e ensino superior foram as visitas guiadas, né, muito inspiradas na Feira das Profissões, que a UFC já faz. Como parou um pouquinho, a gente ainda sentiu a necessidade do público, a gente começou a assumir essa ação para o nosso projeto. Então, as escolas básicas vêm aqui à universidade, as escolas regulares de educação básica e particulares, né? Elas vêm até a UFC, a gente faz um processo de acolhida, visita, né, dentro do campus daqui de Sobral, mostrando os espaços, falando, por exemplo, sobre o restaurante universitário que tem intracampus, que tem biblioteca, que tem bolsa, quais são os cursos, né? Informações gerais, o acesso através do SISU, Enem, né? E isso tudo dá uma gama para eles. Mas a gente não faz só isso, a gente também está preocupado com a outra coisa, que é a parte cultural musical, né? Então, quando vem essa visita, a gente tem um combo que é... Vocês têm tempo? Se tiver tempo, a gente faz o pacote completo. Os 3 momentos, né? O momento da visita guiada com o passeio aqui na universidade, o momento da acolhida cultural, que algum grupo da universidade se apresenta para eles, e uma oficina, que é essa que a gente falou agora do eixo de formação, também para eles terem acesso a essa aproximação. Bom, em essência, o projeto Música na Escola tem essa configuração que é o presente momento. Olá, meu nome é Natália Marques, eu sou professora da graduação em Psicologia na Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, e também no nosso mestrado profissional em Psicologia e Políticas Públicas. Eu sou professora numa seção da psicologia chamada Psicologia Comportamental.
E nesse campo de estudo sobre psicologia comportamental, eu desenvolvo uma série de pesquisas, intervenções e atividades educacionais voltadas a temáticas de gênero e também no recorte com raça. Então, entendemos que a nossa história de socialização, ela depende de uma série de marcadores que a nossa cultura estabeleceu historicamente como aspectos importantes e que designam mudanças muito significativas nas nossas oportunidades de acesso a recursos, a atividades, a reconhecimentos, a status, a poder, a privilégios. Então, esses marcadores sociais, como são o gênero, como são a raça, como é a classe, são essas dinâmicas que organizam a nossa socialização e imprimem não só padrões diferentes de comportamento, mas também imprimem mudanças significativas nas nossas emocionalidades. Então, esse caminho de socialização marcado por esses elementos, eles vão nos ensinar como agir no mundo, o que ser no mundo, o que eu valorizo, o que eu acredito, por que eu penso desse jeito, como eu me sinto nas situações, como eu expresso o que eu sinto nas situações. Então, esse conjunto de experiências em que eu vou desenvolvendo no contato com a cultura, que vai me ensinando, me dando oportunidades diferentes de desenvolver como pessoa, a depender do fato se eu nasci homem ou mulher, ou a depender do fato de se eu sou branca ou sou negra, né, se eu sou uma pessoa racializada ou não, isso vai imprimindo um jeito de ser muito específico, que tem, é claro, uma singularidade, então cada um de nós é único, né, ninguém é igual no nosso jeito de ser, mas existem certas coisas que se repetem entre pessoas que compartilham conosco essas dimensões desses elementos de marcadores sociais. Então, tem partes da minha história que vai ser compartilhado com todas as mulheres. Tem parte da minha história que não é compartilhado com mulheres negras, por exemplo. Então, é importante a gente, na psicologia, entender a construção do sujeito como pessoa à luz de como esses marcadores sociais infligem mudança nesse processo de se tornar pessoa. E a gente sabe que essas mudanças, elas se desdobram em muitas violências, né? Então, quando a gente está falando de gênero e está falando de raça, a gente está falando de uma série de situações na nossa cultura em que há muitas violências direcionadas a mulheres pelo simples fato de serem mulheres. E há muitas violências direcionadas a pessoas negras, pessoas racializadas, pelo simples fato de não serem brancas. Então, essa dinâmica de socialização, ela não é apenas diferente, ela é diferente sobre a luz de uma lógica de poder, em que parte de nós é colocado no lugar de acesso privilegiado a recursos, enquanto outros de nós é colocado num lugar subalternizado, em que esse acesso depende da autorização de uma figura de autoridade, né, de uma figura de poder. Então, essas dinâmicas de poder que estão presentes na nossa cultura, elas se replicam em muitas formas de organização social. Ela acontece na família, ela acontece no Estado, ela acontece nas nossas relações cotidianas, amorosas, ela acontece também no contexto acadêmico, no contexto educacional. E aí a grande questão é como é que a gente pode mudar essas estruturas que produzem essas lógicas de poder que violentam pessoas. O que é que nós podemos fazer para intervir nessa transformação cultural? E esse é um papel que é não só do Estado, mas de toda a sociedade organizada, dentre elas a universidade. Então, pensando nesses problemas, sugeri a criação de um projeto de extensão chamado Raça e Gênero nas Escolas, que tem como objetivo desenvolver atividades de letramento racial e de gênero, ou seja, uma educação voltada a se pensar nessas dimensões de estereótipos relacionados a homens e mulheres, e estereótipos relacionados a pessoas negras, pessoas não racializadas, para que a gente pense em como esses estereótipos vão construindo o nosso jeito de pensar, para que esses alunos consigam refletir o quanto das suas experiências cotidianas se dão em função desse conjunto de aprendizagens já estabelecidas na cultura. O quanto as suas vivências de violências que são compartilhadas no cotidiano das suas relações para além da escola, mas também na escola, pode ser parcialmente explicado por essa estrutura desigual de poder.
Então, o Raça e Gênero nas Escolas é uma extensão que desenvolve encontros semanais com estudantes do ensino fundamental na Escola Municipal de Sobral. E esses encontros semanais têm duração média de 2 horas, cada encontro tem um objetivo específico, uma temática muito particular, mas eles vão nessa direção de promover um jeito alternativo de pensar as relações, um jeito alternativo de se comportar em função dessa desigualdade entre os sexos e essa desigualdade entre os biotipos das pessoas, porque são desigualdades que vão se manter, elas vão existir, mas elas não precisam ser experimentadas sob a lógica do poder. Então, a partir dessa ideia, a gente vai tentando construir situações com os estudantes em que eles passem a pensar sobre esses temas, mas não apenas pensar sobre, mas refletir sobre o quanto as suas emoções estão conectadas com esses estereótipos e aprender a agir diferente em algumas situações. Então a gente desenvolve a atividade nessas 3 dimensões: do que se pensa sobre, do que se sente sobre e do que se faz sobre. Então as atividades vão numa direção de uma psicoeducação, mas também na construção de comportamento novo, nessas dinâmicas de interação entre meninos e meninas, entre meninos brancos e meninos negros, né? Meninos e meninas brancos e negros. Então, com esse objetivo de fazer da escola um agente de transformação social, em que a universidade assume esse papel de promover essa transformação desde a educação. E aí, nessa perspectiva, entendemos que é uma intervenção que tem como objetivo a prevenção da violência, já que a violência é aquilo que está lá no final da cadeia, mas tudo começa no que a gente aprende em torno dessas dinâmicas do poder. Então, o Raça e Gênero nas Escolas tem essas intervenções semanais e desenvolve também grupos de estudo, atividades com palestras, de formação que não são desenvolvidas só para os estudantes que participam da extensão, mas para toda a comunidade acadêmica da UFC e de outras instituições e pessoas interessadas no assunto. Então, quem quiser conhecer mais, procura a nossa extensão Raça e Gênero nas Escolas.